Câncer de mama. O câncer de mama é o número 1 das mulheres. Ele é o câncer da mulher. Infelizmente, ele é letal, ele é agressivo e para isso você precisa saber pelo menos o básico para você fazer o diagnóstico precoce ou se não fazer o tratamento correto para que você sobreviva e para que você tenha qualidade de vida e menos sequela. Eu sou o Dr. Kleuber, sou médico, sou especialista em oncologia e cirurgia. E você está aqui no nosso portal, no Universo Oncologia. Aqui a gente fala de saúde, fala de alimentação, fala de câncer, fala de plantas medicinais e inclusive de fé e milagre. Aproveite, se inscreve, tá bom? O câncer de mama, ele tem uma incidência a cada 3 anos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, em torno de 73 mil mulheres. 73 mil mulheres com câncer de mama. É uma incidência alta e ele acomete mulheres de todas as idades. Mas para começar, a gente precisa saber quais são os principais fatores de risco. Por que algumas mulheres têm câncer de mama? O que leva elas a terem câncer de mama? Com certeza, a principal coisa é a história familiar. A história familiar, ela também está ligada a 2 genes, o BRCA1 e o BRCA2. Esses 2 genes, esses 2 marcadores genéticos, eles têm influência sim no câncer de mama. E eles também estão ligados ao aparecimento, BRCA2, do câncer de ovário. Então, quem tem câncer de mama também pode ter câncer de ovário. Outros fatores, uso de álcool, tabagismo, gravidez tardia. Hoje a gente vê que as mulheres elas estão cada vez mais ficando grávidas mais tarde, ficando grávidas mais velhas. E isso também é um fator de risco. A nulliparidade, ou seja, a mulher não teve filhos, também é um outro fator, é muito importante nisso. A obesidade. A obesidade também é um fator de risco não só no câncer de mama. A obesidade é um fator de risco em mais de 13 tipos de câncer. Só a obesidade, sem os outros fatores. Então, a gente já precisa ficar atento para cuidar do peso, cuidar da saúde. Em relação aos fatores de risco, talvez esses sejam os mais importantes. A gente tem também, são fatores protetores. Quais são os fatores protetores? A amamentação. A amamentação, ela é um fator protetor. A gravidez precoce é um fator protetor. E o exercício físico, com certeza, ele é um fator protetor. Por que o câncer de mama ele é tão complexo de ser tratado? Porque são muitos fatores. É um capítulo muito complexo da oncologia. São muitos fatores que a gente precisa avaliar para saber qual a conduta correta para cada paciente. Por exemplo, a gente tem a idade da mulher, a gente tem se a mulher já teve filhos ou não, isso tudo para tratar. O tamanho da mama, ou a localização que está a doença, se está em uma mama só ou se está nas 2 mamas, porque é possível sim ter câncer nas 2 mamas, o peso, a altura, se fez tratamento antes da cirurgia, se não fez tratamento antes da cirurgia. Então, para cada paciente é preciso uma avaliação individualizada. Então, a gente vai começar por aqui. Primeira coisa, existe câncer de mama em homem? Sim, existe câncer de mama em homem sim. É 1% dos cânceres de mama. Ele é mais agressivo? Não, ele não é mais agressivo. Ele é igual ao câncer de mama da mulher. Porém, o homem não valoriza os sintomas. Por isso, quando ele se apresenta com o diagnóstico, a maioria das vezes ele já chega com doença avançada. Isso é um fator importante. Em relação às mulheres, como que a gente vai começar? Em mulheres jovens, é melhor fazer ultrassom para avaliação de doenças da mama. Por que ultrassom? Porque a mama da mulher ela é densa, ela é cheia de tramas, de fibras. A mamografia ela tem uma menor efetividade em mulheres jovens. Porque a mulher jovem, às vezes, ela chega falando, eu quero uma mamografia, não quero nem saber. Não, às vezes para você é melhor um ultrassom. Os nódulos nas mulheres jovens, geralmente, são benignos. Ah, mas eu tenho uma prima que com 27 anos teve câncer de mama. Infelizmente, tem. Mas a avaliação inicial, ela tem que ser padronizada para cada idade. Acima de 45 anos, 50 anos, a mamografia, ela é mais indicada. Quando a mulher é mais jovem, o ultrassom é mais indicado. Se a mulher fez um ultrassom ou fez uma mamografia e houve dúvida, a partir disso é feito um exame complementar. Pode ser uma mamografia por compressão, pode ser um agulhamento, ou seja, põe um fiozinho de metal e a ponta dele
chega no local que está a calcificação ou alteração e com isso o médico faz uma biópsia. Então a gente precisa seguir esses protocolos para não se perder. Precisa seguir o que é padronizado. Então, a primeira coisa são os exames que faz o diagnóstico. Fez o diagnóstico de câncer de mama? Qual que é o próximo passo? Fazer um estadiamento. O que é o estadiamento? Fazer exames para ver se o câncer de mama está só na mama ou se já apresenta metástase em outro local. O que é a metástase? O pessoal chama de raiz. É aquela doença que já se espalhou para outra parte do corpo. Qual é o modelo ideal? Fazer uma ressonância de cérebro, ressonância magnética de crânio, tomografia de tórax, tomografia de abdômen. Mas por que isso? É necessário mesmo? Pode ser feito um raio-x de tórax, pode ser feito um ultrassom de abdômen, só que o padrão ouro, se você fala assim, não, eu quero o melhor, com certeza é isso. O câncer de mama, ele deve ser encarado como uma doença sistêmica. O que é sistêmica? Quer dizer que mesmo o câncer de mama, pequenininho assim, ele tem que ser encarado como se já estivesse circulando em todo o nosso corpo. Por isso que sempre faz quimioterapia. Não importa o grau de evolução da doença. Ou quimioterapia antes da cirurgia, ou quimioterapia depois. Feito o diagnóstico do câncer de mama, qual que é o procedimento para fazer? O procedimento é de avaliar a condição da mulher. Idade, se ela está na menopausa, se ela é o grau do tumor, se é um grau de multiplicação alto ou mais baixo, a localização do tumor. Por exemplo, um tumor que está debaixo do mamilo, ele vai dar uma sequela maior para a mulher, porque vai ter que tirar talvez o quadrante central ou toda a mama. Então, por isso que eu falo que toda avaliação de mama, ela é individualizada. É para cada mulher a gente tem uma conduta específica, ou seja, para cada mulher a conduta é para aquela mulher. O que foi feito nela pode ser que não seja feito em outra mulher. A partir disso, nós vamos ter o perfil genético daquele tumor. E aí a gente faz os marcadores genéticos, BRCA1, BRCA2, receptor de estrógeno, receptor de progesterona e o HER2. Para cada hospital tem um limite para fazer isso aí. Tem exames ainda que não estão disponíveis na rede. Tem outros que já estão. E tem outros que só estão em hospitais muito sofisticados. Então depende de onde você vai se tratar. Se você vai se tratar pelo SUS, se vai se tratar pelo convênio, se vai se tratar particular. Cada local tem um limite de fazer esses exames. Mas é sempre importante, antes da gente programar o tratamento, fazer essa avaliação genética molecular para poder instituir o melhor tratamento. Tem dois exames, que são exames assim que não são usados em todos os locais, que é o Oncotype e o MammaPrint. O que faz esses exames? A gente vê o perfil genético para saber se naquela paciente tem indicação ou não de um tratamento complementar. Mas como que é isso? Isso se aplica a todas as mulheres? Não, se aplica principalmente a mulheres com tumores muito pequenos. Geralmente são mulheres jovens. Então, nessas pacientes que se aplica esse tipo de exame. Então, vou deixar claro isso. A segunda coisa, no ponto de vista prático, quais são os marcadores importantes para o câncer de mama? Primeiro, o marcador no sangue, que é o CA15.3. Esse é muito importante para a gente saber, para acompanhamento da doença. Mas para a programação do tratamento com medicação, a gente tem 3 marcadores que são muito importantes. Receptor de estrógeno, receptor de progesterona e o HER2, basicamente o HER2-neu. HER2, vou falar só HER2. O que é importante disso? A paciente ela pode ser triplamente positiva, triplamente negativa ou positiva e negativa. Ela pode ser o receptor de estrógeno, ou seja, na superfície do tumor dela tem receptor por hormônio estrógeno. Na superfície do tumor dela tem o receptor para progesterona. E na superfície do tumor dela tem o marcador HER2. O que isso significa? Quando tem o marcador HER2, ela tem a possibilidade de usar drogas mais modernas. São drogas geralmente chamadas de terapias-alvo. Quando ela tem o receptor de estrógeno e o receptor de progesterona, ela usa tamoxifeno ou até o inibidor de aromatase em alguns casos. Do ponto de vista prático, como é que a gente vai ver isso aí? Do ponto de vista prático é o seguinte, se ela for triplo negativo, é mais grave. Qualquer mulher que tem câncer de mama triplo negativo que procurou na internet, ela vai ver
que essa é uma condição mais grave. Ou seja, ela não tem receptor para que os medicamentos atuem nela. Isso diminui um pouco a efetividade do tratamento. Só que ainda não está perdido. Tem chance dela ficar assim curada e ficar tudo bem. Só que é um pouco mais complicado de tratar. A mulher que tem receptor HER positivo, os 3, teoricamente ela teria uma melhor eficácia da medicação. Só que nem sempre na prática é assim. Olha como é complexo. A gente vê às vezes paciente triplo negativo e muito melhor que a triplo positivo. E tem também aquelas pacientes que têm o receptor de estrógeno, receptor de progesterona positivo e o HER negativo, ou tem o HER positivo, receptor de estrógeno, receptor de progesterona negativo. Então, é muito complexo. Muitas pacientes, antes de operarem, precisam fazer quimioterapia. Por quê? Porque a doença, às vezes, já chega num estágio que é preciso diminuir ela com a quimio, opera e depois faz o tratamento complementar. O tratamento complementar envolve a radioterapia em grande parte dos casos. O que é a radioterapia? É uma aplicação de raio no local da mama. Sempre essa aplicação depois da cirurgia é um pouco complexa, porque se a mulher fizer reconstrução com prótese, isso pode ter complicações com a colocação de prótese. A mama pode inflamar, pode extruir a prótese querer sair. A cirurgia pode ser quadrantectomia, ou seja, tirar 1/4 da mama, dividir a mama em 4, tirar 1/4 da mama. A quadrantectomia com a pesquisa do linfonodo sentinela. O que é o linfonodo sentinela? O linfonodo sentinela é como se fosse um cacho de uva. O primeiro cacho aqui, primeira uva, teoricamente, é onde a doença vai chegar primeiro. Se tirou aquele linfonodo e ele está negativo, é ótimo para a mulher. Agora, se ele tiver positivo, é feito então uma retirada de outros linfonodos na região da axila. Esse exame pode ser feito no momento da cirurgia, numa congelação intraoperatória. Como que a mulher faz? Ela vai um dia antes, injeta na mama o radioisótopo, uma substância radioativa, e o médico vem com o aparelhinho, com o polvo, acha o linfonodo sentinela. Depois que ele achou o linfonodo sentinela, ele tira, e na hora da cirurgia, se der positivo, ele pode esvaziar e retirar as ínguas da região da axila. Então, basicamente é isso. Um outro tratamento foi o primeiro tratamento direcionado para o câncer de mama, que é a mastectomia com esvaziamento axilar. É uma cirurgia agressiva. Tira-se toda a mama, em continuidade, os linfonodos na axila e os linfonodos debaixo desse músculo, o peitoral maior. Então, é uma cirurgia, querendo ou não, ela é mutilante. E tudo isso trabalha muito com o psicológico da mulher. Por quê? A mulher perde a mama. A mama tem um valor muito importante para a mulher, não é qualquer órgão. Ela lembra quando a mama começou a crescer, o primeiro sutiã, quando ela começou a ter as suas relações, a importância da mama, ela amamentar. Então, tudo isso está tudo relacionado com a sexualidade da mulher, com a maternidade da mulher e com a condição dela ser mulher. E com muita tristeza eu falo que a minha classe masculina, ela pode ser muito companheira, mas ela pode ser muito covarde. A gente vê homens abandonando as mulheres no tratamento. São covardes, não são covardes. Eles abandonam as mulheres. Eles não têm estrutura psicológica. Eles não conseguem ser companheiro das mulheres. Isso é uma covardia que a gente vê. E a mulher fica num ponto que às vezes fica, e não são poucas, elas ficam tratando o câncer de mama, com vários filhos, às vezes 3, 4 filhos, e encarando tudo isso sozinho. As mulheres são muito mais fortes que os homens. Elas são guerreiras, elas suportam a dor, elas enfrentam o problema, elas têm muito mais sapiência que nós homens. Então o câncer de mama, ele é muito complexo. Eu falaria aqui por muitas horas, porque tem muitos assuntos e eu vou começar a separar assunto por assunto para oferecer a você que quer saber mais, a você que está fazendo o tratamento, para você saber como que faz. A mensagem mais importante que eu vou dar aqui é uma mensagem que eu sempre falo nos meus vídeos. O que mais ajuda a mulher no tratamento do câncer de mama? Exercício físico. A mulher precisa andar 1 hora por dia de caminhada num ritmo forte. Isso diminui em mais de 60% a doença voltar. A gente não está preparado para uma recidiva, mas o câncer de mama, ele é sacana. Ele volta depois de 5 anos, de 8 anos, de 13 anos. Eu já vi voltar depois de 18 anos.
A mulher, ela vai ter que ficar com uma vigília constante depois que trata o câncer de mama. Ela precisa caminhar, ela precisa fazer exercício físico, ela precisa encarar que ela precisa perder peso, porque muitas estão com peso acima do que é permitido. Então, o exercício físico, ele é um aliado para você que tem câncer de mama. Isso aqui é chamado perfusão e reperfusão. Quando você faz exercício, o sangue chega mais longe do teu corpo. Ele leva mais longe a quimioterapia, ele melhora a sua imunidade, ele melhora o seu corpo, a sua saúde. Então, exercício físico é uma coisa essencial durante o tratamento e depois do tratamento. Não usar plantas medicinais durante o tratamento medicamentoso. Eu estou cansado de ver mulheres que estão fazendo o tratamento do câncer de mama, bonitinhas, inventam de tomar graviola, tomar oropronobis, de repente aparece com metástase. Essas plantas medicinais, elas competem com o tratamento convencional. Ah, mas a quimioterapia não funciona? É o que mais funciona. Em 10 anos melhorou 19,4% a efetividade. E está melhorando. É o que há de provado. Quando parar o tratamento, aí você usa essas plantas medicinais. Do contrário, não. Você não deve usar. É o conselho que eu te dou. Não se esqueça disso. Não ouça a vizinha, a prima, a sogra. Ouça a ciência. Depois que acabar seu tratamento convencional, você use plantas medicinais. Enquanto isso, trate, faça exercício e faça a sua comunhão com Deus, com fé, para você enfrentar todo esse desafio, tá bom? Eu peço a você que se inscreva. A gente tem um número grande de visualizações, só que mais de 6 milhões de visualizações, só que a maioria não se inscreve. Eu faço com tanto carinho, se você não me ajuda se inscrevendo, é só apertar o dedinho, não paga nada, tá certo? Compartilhe esse vídeo com a família, é um vídeo mais longo, eu sei. Dê um like e quando você faz isso, você ajuda esse conhecimento a chegar a mais gente, ao canal crescer e a gente andar junto nessa caminhada de conhecimento e ajuda ao próximo, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.